O cenário é Sevilha, na Espanha, na noite de 7 de maio de 1986. O estádio Ramon Sánchez Pizjuán tá lotado, 70 mil torcedores. O jogo é a final da Taça dos Campeões da Europa, o torneio mais importante do continente. E o momento não poderia ser mais dramático. Pela primeira vez na história da competição, o campeão será decidido nas cobranças de pênalti. De um lado a gente tem um super favorito, um time espanhol, não é um time espanhol qualquer, é um gigante, o Barcelona, time recheado de estrelas, uma potência do futebol mundial. Do outro, uma equipe que o público ocidental mal conhecia, simplesmente o Steaua Bucareste da Romênia, país que vivia um dos regimes mais opressores do Bloco do Leste. E a vitória do Barcelona parecia só uma formalidade. Mas, meus amigos, se essa tivesse sido uma noite qualquer, eu não tava aqui contando essa história pra vocês. E a disputa de pênaltis começa. O Barcelona perde a primeira cobrança, o Barcelona perde a segunda cobrança. O drama se transforma em incredulidade quando o Barcelona perde a terceira cobrança. E quando o Barça perde a quarta cobrança, o silêncio que tomava conta do estádio é substituído pelo som da festa dos romenos. E a razão para tudo isso não foi uma noite ruim dos batedores em que a pontaria deles estava ruim. Foi simplesmente um homem de bigode. Porque todo homem de bigode tem que ser respeitado, né? Um homem que se transformou num paredão naquele dia e que defendeu as 4 cobranças. Seu nome era Helmut Dukadan. Naquela noite, ele entrou pro livro dos recordes com as 4 cobranças seguidas defendidas. E deixou de ser apenas um homem para passar a ser conhecido como o herói de Sevilha. Só que a história dele não é tão feliz assim. Sua glória foi efêmera e sua carreira foi interrompida apenas semanas depois, por uma tragédia pessoal que daria vida a uma das maiores lendas urbanas da história do futebol. E a pergunta que fica aqui é: como um simples goleiro de um país de trás da cortina de ferro conseguiu realizar um feito tão inacreditável e ter sua carreira destroçada logo depois? Então, antes de eu entrar nessa história, eu vou me apresentar. Eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal e por aqui a gente fala sempre de futebol. Se você já me conhece, já sabe, né? Deixa o like no vídeo, se puder clicar no botão hypar me ajuda muito. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. E se você não me conhece, fica nesse vídeo, assiste ele até o final, ouça essa história e se você gostar, depois você pode fazer tudo isso que eu pedi pra quem já me conhece. Mas antes eu quero que você assista o vídeo e aí você decide se vale a pena. Então bora lá? Então em 1986 o Barcelona não era uma equipe qualquer, já era um gigante do futebol, uma equipe de tradição, um time que havia conquistado a Taça das Taças, a Taça das Feiras, torneios importantes no futebol europeu, mas que sonhava em conquistar a Taça dos Campeões da Europa. Título aquele que havia escapado em 1961, quando o Barça perde a final pro Benfica de Eusébio, e que desde então havia se tornado a obsessão do clube. O time era treinado pelo inglês Terry Venables e contava com grandes jogadores como o alemão Bernd Schuster, o escocês Steve Archibald e o capitão da equipe José Ramon Alexanco. O caminho do Barça da final não foi fácil. Ele teve que superar equipes como o Sparta Praga e o Porto. Nas quartas de final enfrentou a poderosa Juventus do Platini, que era a então campeã do torneio. E na semifinal eliminou o IFK Gothenburg da Suécia, garantindo vaga na final que seria em Sevilha, na própria Espanha, e dando pro torcedor aquele sentimento de que finalmente a hora havia chegado. O Barça finalmente ia conquistar a orelhuda. Do outro lado dessa final, contrastando com todo o glamour e toda a exposição do Barcelona, a gente tinha um time completamente desconhecido, o Steaua Bucareste, que assim como todas as equipes de sucesso de países de regime totalitários, costuma ser usada como peça de propaganda, e com o Steaua não era diferente. O time era a equipe do exército, tinha a preferência para contratar todos os grandes jogadores do país e dominava o futebol no cenário local, então era uma equipe que tinha muito sucesso, tanto na Liga Romena quanto nas Copas. Ou melhor, havia tido muito sucesso nos anos recentes. Só que na Europa era só mais uma equipe irrelevante.
sem peso nenhum, que o melhor resultado havia sido uma classificação até as quartas de final na Taça das Taças, torneio que era jogado pelo campeão da Copa de cada país, torneio que não existe mais. E a campanha do Steaua reforçava o status de zebra do time. Então, na primeira fase, os adversários foram o Vejle da Dinamarca e o Honvéd da Hungria. Nas quartas de final, o Kusilahti, e me desculpa se eu estiver falando errado, mas eu nunca havia ouvido falar nessa equipe da Finlândia. Na semifinal veio o primeiro adversário com alguma história ali em competições europeias, o Anderlecht da Bélgica, que até venceu a partida da ida em casa por 1-0, mas em Bucareste foi derrotado por 3-0. Então o cenário para a final em Sevilha era esse, a gente tinha uma equipe franca favorita, estrelada, jogando dentro do seu país, contra completos desconhecidos que chegaram até um pouco ajudados por uma tabela que os favoreceu e que sabiam da condição de zebra que eles tinham. Portanto, aquela final foi uma final onde você tem um time muito favorito e um time muito pior. Esse tipo de jogo costuma ser um ataque contra a defesa. Só que apesar do Barcelona ter a bola, o Barcelona ter sido o time que propôs o jogo aquele dia, o Steaua conseguiu se defender muito bem. E a real é que a gente não teve grandes chances durante a partida. Outro contexto importante também para explicar do porquê a arquibancada talvez não tinha surtido um efeito tão esperado é que um ano antes havia acontecido a tragédia de Heysel na final da Champions League, ou da Taça dos Campeões da época, quando torcedores do Liverpool acabaram matando torcedores da Juventus nas arquibancadas, em uma briga generalizada, ou melhor, em um ataque dos torcedores do Liverpool. Então, na final do ano seguinte, você já não tinha mais aquela geral, você tinha lugares marcados, você já não tinha mais aquele clima bélico dentro do estádio, era mais um ambiente que talvez seja um pouco mais parecido com o que a gente vê hoje em dia. E com esse cenário de um Barcelona pouco inspirado, uma torcida que não fazia tanta pressão e um Steaua jogando pela vida, o 0-0 no tempo normal e na prorrogação foi o que aconteceu numa final que não deixou saudade para ninguém. E a gente chega ao momento da verdade. Pela primeira vez na história, o torneio seria decidido nos pênaltis. O primeiro time a bater era o Steaua Bucareste. Majero foi pra bola e o goleiro do Barcelona, Javier Urruticoechea, defende. Na sequência, o capitão do Barcelona, Alex Sancho, teria a responsabilidade de abrir o placar, colocar o Barça na frente e deixar o time em ótima situação para conquistar o título. Só que é agora que o nosso herói começa a aparecer. E aí é interessante que o Dukadan, o goleiro do Steaua Bucareste, conta anos depois que ele não havia estudado os batedores do Barcelona. Ele só fez uma leitura mental do que ele imaginava que aconteceria naquele dia. E a primeira cobrança do Barcelona é batida no canto direito dele, ele voa para a bola e defende. E o 0-0 permanecia. Então o Steaua novamente teria a chance de abrir o placar na cobrança dos pênaltis. Só que Boloni vai para a bola e também desperdiça. E agora Pedraza era o jogador que tinha a oportunidade de colocar o Barça na frente do placar. E aqui é o momento em que o Dukadan começa a fazer seus jogos mentais. Então ele pensa: eu defendi uma cobrança do meu lado direito. O batedor provavelmente acha que eu não vou pular pro lado direito novamente e vai querer bater ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou pular pro meu canto direito. E ele pula pro canto direito, Pedraza chuta no canto direito, Dukadan defende e depois de 120 minutos e 4 cobranças de pênalti, o 0-0 permanecia no placar. E agora Lakatos tinha a oportunidade de colocar o Steaua na frente. E pela primeira vez na partida, a rede foi balançada. 1-0 para o Steaua Bucareste. O clube romeno largava na frente e Pichi Alonso tinha a responsabilidade de igualar as cobranças para o Barcelona. E agora pense como nosso goleiro Dukadan. Ele defendeu 2 cobranças no lado direito. Será que o batedor dessa vez trocaria o lado? Ou será que o batedor pensaria: não, ele já pegou 2 ali, ele vai pular para o outro lado? Enfim, ele decidiu continuar pulando para o mesmo lado. Pulou para o seu lado direito. Pichi Alonso bateu ali e o Dukadan mais uma vez defende. 3 cobranças do Barcelona, 3 defesas do goleiro, o Steaua teria a chance de fazer 2-0. Chance essa que não foi desperdiçada por Valinte,
E agora, se Marcos Alonso errasse a cobrança, o título iria para o Steaua Bucareste. Marcos Alonso, que não é esse Marcos Alonso que jogou no Chelsea, na Fiorentina, até mesmo no Barcelona, mas sim o pai dele. Pois é, esse lateral esquerdo que a gente costuma ver jogando aí, vem de uma família de jogadores, onde o pai dele defendeu o Barcelona e o Atlético de Madrid, e o avô foi ídolo do Real Madrid. Que legado, hein? Mas voltando às cobranças, Marcos Alonso vai pra bola e dessa vez o Ducadan pensa: eu já defendi 3 cobranças do lado direito, acho que eu vou trocar o lado. Marcos Alonso também troca o lado, o goleiro defende, atira a bola pro ar triunfalmente e corre em direção aos seus companheiros para comemorar, pois o Steaua Bucareste era o campeão da Taça dos Campeões da Europa. A imagem do Ducadan celebrando, envolto pelos seus companheiros, contrasta completamente com o silêncio no estádio e a consternação dos jogadores do Barça. E depois dessa conquista, Ducadan deixaria de ser apenas um nome. Ele passaria a ser conhecido como o herói de Sevilha, o homem que parou o Barcelona. Na volta à Romênia, o time foi recebido em Bucareste com toda a honra e pompa que era esperada, recebidos pelo ditador Nicolae Ceausescu. E o Ducadan foi eleito o jogador romeno do ano. E claro, não podia ser diferente. Olha o que ele havia feito. Olha o tamanho da conquista do Steaua. Só que a glória dele foi fugaz. E apenas algumas semanas depois daquela final, ele teve que encerrar sua carreira. E é aqui que entra uma das maiores lendas urbanas da história do futebol. Pois durante muito tempo a história que foi contada era que o Ceausescu havia ficado com inveja do goleiro e que o ego do ditador não aguentou ver outro romeno tendo tanto sucesso e sendo tão badalado. Teria mandado quebrar o braço e a mão direita, que tanta alegria havia trazido para o povo romeno. Só que, como eu disse, essa é uma lenda urbana. Na verdade, o que aconteceu, e o próprio goleiro disse em entrevista anos depois, foi que ele teve uma trombose. E ele confessou ainda, anos depois, que o braço direito dele já havia incomodado antes da final, que ele já tinha sentido dor ali. Então aquele foi um problema que provavelmente foi se carregando e que acaba eclodindo, estourando semanas depois da glória máxima que ele conseguiu. Só que numa época em que você não tinha tanta informação assim do que acontecia em países do bloco mais fechado e que existia muita propaganda, capitalismo contra comunismo, você apontar um ditador como alguém que não aguentou ver o sucesso de outra pessoa e mandou quebrar o braço dele e interromper a carreira, é claro que essa história acabou sendo espalhada. Ganhou muita força e talvez você até já tenha ouvido essa história por aí. Só que a verdade talvez seja até mais sombria, você pensar que não teve inveja de ninguém, é só o destino que quis interromper uma carreira que poderia ser tão brilhante logo após o maior momento da história do goleiro. E a vitória do Steaua, ela marca o auge do futebol romeno, porque ela acontece em 1986. E aquilo não foi o início de um legado, o início de uma dominância. Aquilo foi simplesmente o ápice, porque 3 anos depois, o regime de Nicolae Ceausescu cairia, ele e sua mulher seriam executados, e a Romênia acabou se abrindo para o resto do mundo. E toda aquela geração de ouro do Steaua acaba deixando o país, indo jogar em outros lugares, inclusive o lendário George Hagi, o maior jogador romeno da história. E a história do nosso goleiro Ducadan, ela acabou se tornando o símbolo de uma era do futebol romeno. A performance dele naquela noite costuma ser celebrada e lembrada como um dos momentos mais improváveis e heróicos do futebol. E que não foi apenas um milagre esportivo, na verdade foi um épico sobre glória, tragédia e como o destino pode ser cruel algumas vezes, mesmo quando a gente menos espera. Só que mesmo hoje, quase 40 anos depois e quase um ano após a sua morte, o goleiro, o herói de Sevilha, continua sendo lembrado e celebrado por sua noite histórica. E você conhecia essa história? Sabia o que havia acontecido naquela noite? Sabia da tragédia que abateu o goleiro logo após essa conquista? Consegue lembrar de alguma outra história tão trágica como a dele? Bom, se você conseguir, comenta aí por favor que eu quero saber. E se você tá nesse vídeo até agora, não esquece de deixar o like, por favor, clicar no botão hypar que você me ajuda muito. E fica aqui meu grande abraço.